Espaço urbano, o conceito dele ele vai ser designado pelo elevado adensamento populacional, ou seja, aonde há uma maior concentração de pessoas no espaço, com habitações muito próximas entre si. Já o espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Então você vai caracterizar por atividades tipo agricultura, pecuária, em que você precisa de espaços e a principal atividade é justamente esse tipo de ocupação. Em termos de abrangência espacial, o espaço rural ele é muito maior que o espaço urbano, embora a intensidade de atividades econômicas que ocorram em maior número nas cidades. Tá? Outra característica da cidade é o seu crescimento desordenado, principalmente em países que não há um desenvolvimento econômico e social adequado, né? São os países periféricos ou emergentes. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que originalmente o campo exercia um poder sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações das técnicas por elas produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinados ao meio urbano, uma vez que as práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender cada vez mais das técnicas, das tecnologias e conhecimentos produzidos pelas cidades. Outro fenômeno que devemos colocar aqui em destaque é o êxodo rural. Durante décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural e produz profundas consequências na organização urbana. No Brasil, o êxodo rural teve maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando muitas pessoas deixaram o campo deslocando às cidades em que buscavam empregos nas fábricas. Com o avanço no meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra e causando um inchaço rural. Esse fenômeno que acontece no Brasil, na verdade, é consequência de um outro fenômeno mundial que nós vamos estudar em algum momento, que se chama Revolução Verde. O setor agropecuário brasileiro tem grande importância desde o período colonial, tendo seus principais atrativos econômicos na cana-de-açúcar, no tabaco para exportação, a carne bovina no mercado interno e, posteriormente, o café ocupou grande importância, inicialmente no Vale do Paraíba, em território fluminense, e posteriormente sendo destaque no território paulista, né, que caracterizou grande poder econômico e político nessa região, inclusive abordando questões nacionais. Atualmente, a produção de soja, cana-de-açúcar, arroz, laranja, produção de proteína animal bovina, suína e aves são grandes destaques no mercado internacional. Os espaços do agronegócio se expandiram para quase total, rapidamente, apenas após a década de 60 do século XX, ocupando principalmente o bioma do Cerrado, região que teria tradicionalmente a produção de gêneros alimentícios para o consumo interno, que garantia uma segurança alimentar para a população brasileira. Atualmente, essas áreas se destacam pela presença de atividades agropecuárias destinadas para a exportação. Essa mudança de objetivo mercadológico tem contribuído para a elevação dos custos da cesta básica alimentar, devido à diminuição ou destinação de gêneros alimentícios tradicionais para exportação, promovendo a escassez do mercado interno. E exemplo disso é a ocorrência de alto custo da carne, do arroz e do óleo de soja, que fazem parte dessa cesta básica de sobrevivência de todos os brasileiros. Em todo o período histórico brasileiro, o agronegócio ou as atividades agropastoris tiveram grande influência no poder político e público brasileiro, desde o período colonial, né? Interferindo na construção de leis, construindo bancadas no legislativo ou interferindo diretamente em governos no executivo. Tá? E é uma realidade que ainda existe e que favorece toda a estrutura econômica agropecuária que privilegia, por exemplo, o agronegócio, tá? E para exportação, em vez de uma atividade voltada
primeiramente para a segurança alimentar. Isso justifica pobreza, fome, concentração fundiária, que na verdade, são marcos históricos, né, que caracterizam nossa realidade social e econômica no nosso país.